Olá, pessoal, meus amigos, meus alunos aqui do canal. É um prazer conversar com todos vocês e muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco. Hoje nós vamos continuar com a sequência dos vídeos sobre período composto. E nesta aula você vai aprender como nós encontramos as funções sintáticas das orações subordinadas substantivas. Se você não viu o primeiro vídeo, o vídeo introdutório, eu vou deixar para você aqui embaixo nos links para que você veja o vídeo se for necessário. Se quiser começar já com os exercícios para encontrar as funções sintáticas e saber o mecanismo, seja bem-vindo à nossa aula de hoje e não se esqueça de se inscrever conosco aqui no canal, deixar o seu like, participar, isso é muito importante para podermos crescermos juntos e divulgue o vídeo. Faça isso para que mais pessoas também possam estudar conosco. Vamos para a nossa aula de hoje e prepare-se, já pegue o seu material, o seu caderno, para podermos fazer juntos os exercícios. Eu te encontro ali em nossa sala de aula. Até mais! E vamos começar o nosso estudo do dia. Nós vamos discutir sobre as orações subordinadas substantivas, as suas funções sintáticas e o uso correto dessas orações dentro dos textos, no contexto em geral. Vamos partir para ver como funciona. A oração subordinada nós já tínhamos discutido, é uma oração que se liga a uma outra chamada oração principal. A oração principal é que contém a informação base para que a subordinada venha, se conecte a ela por meio de uma conjunção. Às vezes a conjunção não vai estar ali, não tem problema, nós vamos falar sobre isso também mais depois. Mas a conjunção, no caso da oração subordinada substantiva, é a conjunção integrante, que faz a ponte entre a oração principal e a subordinada. Lembre-se de que a oração subordinada substantiva, que se inicia com a conjunção que, a conjunção que integrante, ela não possui função sintática por si. A função sintática é da oração toda, não vá se confundir, porque às vezes o aluno diz que o que possui função sinal. O que é uma conjunção integrante chamada conectivo e não possui função sintática, ok? Não vá se confundir. A função sintática é da oração toda. O que nós vamos te falar? Olha aqui, é aquela que se liga a outra por meio de conjunção integrante, nós vamos falar isso para você, e exerce as funções próprias do substantivo. Isso que você precisa entender. As funções próprias do substantivo, e é isso que nós vamos trabalhar. O substantivo agora vai ser oracional aqui, nós vamos dizer assim. Pode ser um sujeito oracional, um objeto oracional, tudo com verbo, porque nós estamos trabalhando com oração e não simplesmente com o período simples em que nós usávamos o substantivo. É a mesma coisa. Então, e a oração subordinada sempre dependerá da principal para ser entendida, foi o que nós falamos. Por exemplo, pessoal, a oração substantiva, o que ela faz? Ela completa, sim, é um complemento da oração principal. Porque se você diz eu peço, na sequência, o que você vai ter? Que desistas. Esse que desistas aqui seria o complemento daquilo que você pediu. É isso que nós precisamos entender. E eu acho que ficou claro. A subordinada, ela não tem autonomia, como vamos dizer, ela não possui um sentido próprio autônomo, ela precisa da principal para existir. Ficou claro? Vamos continuar. As funções do substantivo. Eu comentei, mas agora aqui nós colocamos para você. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto e indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e o aposto. Lembre-se dessas funções sintáticas todas, porque nós vamos precisar, ok? Faça a sua anotação, dê um print na tela, porque na sequência você vai usar para descobrir qual é a função sintática de cada uma dessas orações. E a oração subordinada recebe o nome de oração subordinada substantiva quando sua função é complementar. Isso, porque a oração substantiva, ela é um complemento, ela é uma adição da oração principal. Ela faz esse trabalho. Por isso que nós dizemos que é muito importante entender a oração substantiva. É para você adicionar informações ao verbo da oração principal.
é muito usado no jornalismo. Você vai perceber, pode abrir qualquer jornal e ler, você vai encontrar várias orações substantivas. A subjetiva é uma das mais comuns. Agora, damos a ela o nome de substantiva porque ela pode ser trocada, com certeza, por um substantivo. É sempre iniciada por uma conjunção integrante. Eu acho que até aqui ficou bem claro isso, não é? Não vamos mais perder nosso tempo aqui com essas informações. Você já obteve. Se tiver dúvida, deixe nos comentários para nós e nós já vamos te ajudar. Vamos agora olhar o seguinte. Muitas pessoas acham que a conjunção integrante é só o quê? Não, você tem que tomar cuidado com isso, que nos próximos vídeos nós vamos trabalhar e te mostrar que não é só o quê. Pode também ser a palavra ser, com certeza absoluta. Você precisa sempre se lembrar daquela troquinha que eu falei do vídeo anterior. Dá para trocar pelo isto? Se isso acontecer, é a conjunção integrante. Por exemplo, é necessário que se case. Se você fizer aquela técnica, é necessário isto. Você descobre a função sintática da oração substantiva inteira, porque ali se encontra uma conjunção integrante que deu para nós trocarmos pelo isto. Não se esqueça dessa técnica, isso é muito importante. Agora, aqui o que nós temos que te falar, que a oração que se case, do exemplo aqui, está completando o sentido da oração principal. Porque o que é necessário? A informação veio, que se case. Você percebeu isso? E ela pode ser trocada pelo casamento. Por exemplo, é necessário o seu casamento. O seu casamento é necessário. Simples. E casamento é o sujeito do verbo é, da oração de lá. Você percebeu isso? Olha lá, seu casamento é necessário. Simples. Não mudou nada. Simplesmente você optou por ter escrito como oração substantiva. Você entendeu? Ficou claro, meu querido? Vamos continuar. Vejamos agora outros exemplos. Eu quero que você saia. Você pode optar por eu quero sua saída. Veja como funciona. Sujeito, verbo e o objeto, complemento. Aqui é a mesma coisa. Sujeito, verbo e o complemento oracional, que é um objeto direto oracional, complementa o sentido do verbo querer. Você percebeu isso? Eu, na minha sincera opinião, para redações, é preferível usarmos menos o que, para não pesarmos muito texto. Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas agora, um outro exemplo. Ninguém sabe se ela virá. Perceba o uso do se e não do que. Aqui é uma dúvida. Você disse ninguém sabe da sua vinda. É a mesma coisa, mas muitas pessoas acham que o se não é conjunção integrante. Cuidado, porque pode ser sim. Neste último exemplo, nós temos todos desejamos uma só coisa. Veja bem aqui a pontuação. E para a explicação do substantivo coisa, aparece um aposto explicativo que diz que você seja feliz. Simples. Basta prestarmos atenção que aqui seria um aposto oracional, mas você poderia optar por todos desejamos uma só coisa, sua felicidade. Também você poderia usar o substantivo. É isso, a oração substantiva, ela vai ser traduzida do substantivo. O substantivo vai se transformar em uma oração e você vai fazer a adaptação para colocar o verbo. É muito fácil, não é? Vamos agora, pessoal, trabalharmos juntos para podermos fazer exercícios. Quando a oração subordinada completa o sentido da oração principal, ela desempenha determinada função em relação a esta. Essa aula é para isso. Você vai precisar se atentar que aqui nós temos funções sintáticas. Isso é muito importante você lembrar. Veja comigo, é necessário que se case. Você tem seu casamento é necessário, foi o que nós havíamos falado antes. A oração subordinada que se case, ela é o sujeito da oração principal. Por quê? Faça a técnica que eu também te ensinei para te ajudar. É necessário isto. O isto conjuga o verbo é. Por isso é que é o sujeito, quer dizer, isto é necessário. No caso, seu casamento. O isto faz o papel do substantivo. Por isso é que nós conseguimos descobrir com essa técnica. Você acha na hora a função sintática da oração subordinada ligada na oração principal. A oração aqui funciona como sujeito, você entendeu? Vamos fazer um outro modelo. Veja isso aqui para você descobrir. Olha só. Eu quero que você saia.
Eu é o sujeito do verbo querer. Quem quer, quer algo. Que você saia é o objeto direto, complemento do verbo querer, básico. Seria uma oração objetiva direta. É um objeto direto oracional. Você percebeu? Olha aqui, ó, sujeito, verbo e aqui o objeto direto, o complemento. Se você quiser optar pelo isto, vai dar super certo. Eu quero o quê? Eu quero isto, a sua saída. É o complemento do verbo querer. Por ser o verbo transitivo direto, nós temos aqui um objeto direto. Lembrou-se disso? Agora, veja mais um caso. Todos desejamos uma só coisa: que você seja feliz. Você se lembra? Aqui nós temos uma pontuação para falarmos da coisa. Sua felicidade é o aposto. Aqui no caso, uma coisa, isto que sua felicidade é uma positiva, é um aposto oracional. Eu creio que você conseguiu agora perceber como você vai agir para fazer os exercícios. E eu espero que você consiga acertar todos. Vamos começar a ver? Olha isso daqui. Agora é sua vez. Descubra para mim a função sintática da oração subordinada que as meninas tragam as tortas. É fácil. Faça a troca. Espera-se isto. Isto é esperado. Você se lembra da voz passiva? Espera-se algo. Algo é esperado. A voz passiva sintética. Aqui é muito fácil. Você já tem o quê? O sujeito. Por quê? Você se lembra? É o VTD, é o verbo transitivo direto, mais a palavra ser e mais o sujeito na frente. Basicamente é isso. Então, aqui que as meninas tragam as tortas é o sujeito. Nós dizemos que é uma oração subjetiva. Posso te dar uma outra dica? Todas as vezes que aparecer a voz passiva na oração aqui principal, vai ser sim. Com certeza tem que ser o sujeito. Nós não temos, maneira de montar, a não ser se colocarmos o sujeito aqui na frente. Você entendeu? Isto é esperado. Espera-se isto. Verbo transitivo, partícula passivadora e o sujeito. É um tipo de oração subjetiva. Muito legal. Vamos ver outra. A Maria esperou que o marido voltasse. Vamos fazer? Pense comigo. Maria esperou. Maria é o sujeito, o verbo transitivo direto. Quem espera, espera algo. Espera isto. Nós completamos o verbo transitivo direto, esperar. Aqui, no caso, nós temos uma oração subjetiva. Não, muita gente pensa que é subjetiva. O sujeito já está aqui. Veja só, aqui é um objeto direto. Olha que interessante. Verbo está aqui, sujeito, verbo e o complemento. Objetiva direta. Você acertou? Muito bom. Treine mais um pouquinho. É necessário que ela estude matemática. Vamos trocar. É necessário isto. Isto é necessário. Quando nós temos essa estrutura, o isto conjugando o verbo, olha só, o verbo em terceira, sempre ficará em terceira quando for subjetiva. Por que sempre ficará? Porque o isto não tem plural. E quando nós olhamos o verbo, aqui o verbo vai estar no singular concordando com ele. E nós o conjugamos. Isto é necessário. Quer dizer, o estudo de matemática é necessário. Isto é necessário. Subjetiva. Não se esqueça, a subjetiva não pode ser pluralizada nunca. Porque com a troquinha do isto, nós não conseguimos pluralizar. Ok? Vamos ver um outro probleminha. Ignoramos se eles, aqui o sujeito está elíptico, nós falamos, ignoramos se salvaram. Como é que fica essa proposta? Ignoramos se eles se salvaram. E a resposta vai ser, muito bem, claro, quem ignora, ignora alguma coisa. Ignora algo. O verbo é transitivo direto, isso é um complemento. É um objeto direto para completar o sentido daquilo que você ignora. Ignoramos isto. Muito simples. É o complemento. Aprendeu? Ficou claro? Vamos treinar com mais uma? Sua vez. Nós necessitamos de que nos ajudem. Como é que será a função sintática dessa oração de que nos ajudem? Muito fácil. Nós já é o sujeito, necessitamos é um verbo transitivo indireto que pede preposição obrigatória. Caro amigo, nós temos um objeto indireto. Isso mesmo, é um objeto indireto. Você completou com uma preposição. Quem necessita, necessita disto. Veja como é simples. Basta olharmos. O verbo está conectado aqui
com a preposição. É um objeto indireto, é um complemento verbal preposicionado. Vamos ver outra. Nós temos necessidade de que nos ajudem. Agora você tome muito cuidado, porque necessidade não é verbo. O que nós temos que aprender? Nós já é o sujeito da oração principal. Ter seria o verbo. Quem tem, tem alguma coisa. Necessidade é um objeto direto do verbo ter. Mas a oração substantiva começa aqui. De que nos ajudem, ligado no substantivo abstrato necessidade, por preposição obrigatória, porque aqui nós precisamos colocar, e quando nós completamos um substantivo abstrato, que seria uma ação, olha que interessante, por meio de preposição, nós temos um complemento nominal. É assim que funciona. Completar o nome. Necessidade não é verbo, por isso é que você colocou completiva nominal. É uma situação muito comum. Muitas pessoas confundem-se e dizem que é objeto indireto porque é uma preposição. Nem sempre preposição indica objeto. Aqui, objeto é quem completa o verbo. Necessidade é o objeto do verbo ter. De que nos ajude é complemento do substantivo abstrato necessidade. Não vai se confundir. Vamos a ver mais uma. Gosto de que me beije. Fácil. Gosto disso. Eu gosto disso. Você completou o verbo gostar. Agora você completou o verbo. Por completar verbo com preposição obrigatória, com certeza, é um objeto indireto. Você aprendeu? Ficou claro? Está ficando bom, não está? Vamos agora fazer um pouquinho mais de exercícios. Eu sou favorável a que o prendam. Bom, vamos pensar agora. Eu é o sujeito da oração principal. Sou é um verbo de ligação. Quando há um verbo de ligação, com certeza, o complemento de um verbo de ligação nós chamamos de predicativo do sujeito. Favorável é uma característica para o sujeito eu. E a oração subordinada que você ligou no adjetivo, ou se você quiser dizer, no predicativo, sim, favorável. Quando isso acontece e aparece uma preposição, na hora nós vamos dizer que você completou um nome, porque favorável é um nome, é um adjetivo. Você usou a completiva nominal para completar a ideia de ser favorável. Favorável a que o prendam. Você percebeu? A função da proposta da oração substantiva é isso, complementos adicionais, informações adicionais. Aqui com a preposição obrigatória ligado, novamente vamos falar isso, no adjetivo favorável. Quem complementa adjetivo com preposição obrigatória é a completiva nominal. E vamos continuar com mais exemplos para você treinar. Seu receio era que chovesse. Vamos fazer a técnica. Seu receio era isto. Agora você perceba o seguinte. Eu possuo um sujeito para o verbo de ligação na oração principal. Seu receio é o sujeito. Era o verbo de ligação. Quando nós vamos completar um verbo de ligação, você não tem outra opção a não ser usar um predicativo. E é isso que aconteceu aqui. Essa oração é chamada predicativa. Por quê? Porque você completou o verbo de ligação. Perceba, seu receio era isto. O isto traduz uma ideia de chuva. Que chovesse. A oração substantiva faz papel do predicativo do sujeito, no caso, seu receio. Porque aqui você tem um verbo de ligação e completou. Viu como é fácil, como é simples? Não é tão complicado. Vamos fazer mais uma? Essa daqui. Confesso uma verdade. Olhe a pontuação. Que eu sou puro. Você está falando sobre a verdade. É uma explicação sobre o substantivo verdade. Quem faz essa tarefa seria o aposto. Mas aqui o aposto via oração. O verbo está aqui, que eu sou puro. Seria uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Aprendeu? E agora mais um exemplo para terminarmos o vídeo. Veja esse último exemplo. O necessário agora é que você se cure. Vamos fazer a técnica? O necessário agora é isto. Veja o que você fez.
O necessário é o sujeito do verbo é. O agora é um advérbio, uma adjunta adverbial que nos mostra o tempo. O que você fez? É isto. O isto é a característica do que é necessário. Lembra-se, todas as vezes que colocarmos um verbo de ligação, vamos ter um predicativo. É uma oração substantiva predicativa. Você entendeu? Complemento do verbo de ligação aqui. É isso. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, mas na sequência você vai fazer mais exercícios com o nosso próximo vídeo, um vídeo somente com exercícios para você treinar os seus conhecimentos. Eu te encontro em nossa próxima aula e aguardo você na terceira parte, no terceiro vídeo, para treinar ainda mais e tirar suas dúvidas com referência às orações subordinadas substantivas. Um grande abraço, pessoal, e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau! Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos o nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.